Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui hoje, dia 16 de setembro, terça-feira, né? Diretamente de Palmas. Muito quente, né? Que é muito quente. Quem não conhece, venha conhecer. Palmas é uma cidade, apesar de ser muito quente, mas muito bonita, enfim. Estou aqui com a camisa da minha cidade também, né? Que é o Flotone. E aí hoje a gente decidiu fazer um vídeo aqui curto para vocês, falar um pouco sobre a diferença aí, né? Quais as diferenças aí de legística e técnica legislativa. No vídeo anterior, né, a gente já deu o spoiler, então quem assistiu aí já tem uma boa noção, mas vamos aí tentar demonstrar aí qual é essa distinção, começando pela legística, né? Como a gente demonstrou, legística é a ciência, né? A ciência do ramo do direito que estuda a elaboração de atos normativos. Muitos gostam de dizer que é a arte de fazer leis. Então, temos aí a definição de legística, né? E aí a gente defende, né, após a definição, que a legística ela é integrada tanto da regularidade formal, regularidade material e a competência para edição do ato normativo, né? Então a gente, quando vai falar de legística, estuda a competência para a edição daquele ato, né? É um projeto de lei, para a elaboração para um projeto de lei, de um decreto, da medida provisória, de uma instrução normativa. A gente estuda também a regularidade formal daquele ato, né? Que é a técnica legislativa. Então, a principal diferença é que a legística, que a técnica legislativa integra a legística. Ela, ela faz parte, né, dessa ciência mais ampla que é a legística. E aí, o que trata a técnica legislativa? A técnica legislativa é a regularidade formal, é verificar se o ato normativo que está sendo elaborado ou que está pronto também atendeu às regras de técnica legislativa, as regras formais, né? E aí a gente vai aqui explanar algumas delas, não vamos esgotar no vídeo, mas vamos aqui falar de algumas, né? Dentre algumas regras de técnica legislativa que a gente tem, a gente destaca aí, né, a epígrafe, que está ali no projeto, que tem que indicar qual ato normativo que a gente está tratando. A gente tem a ementa do ato, que a ementa é muito importante, a ementa é onde explica o que vai ser tratado naquele ato normativo, né? Se é um ato normativo, se é o Código Civil, se é o Código Penal, se vai ser uma legislação de trânsito, enfim, vai ser ali na ementa que a gente vai estar definindo o que esse ato normativo vai tratar, se é uma nomeação, né? Os concurseiros aí anseiam por uma nomeação, às vezes é uma portaria de nomeação, então é a ementa que vai trazer esse esclarecimento do que se trata. Depois, no segundo item, a gente tem também, no próximo item, desculpa, a gente tem o preâmbulo. O preâmbulo é muito importante, que identifica a autoridade que está indo, que está, vamos dizer assim, promulgando, que aprovou e que está dando legitimidade para aquele ato, né? Muitas vezes, o presidente da República ele sanciona, né? Ele aprova, após aprovação, sanciona após aprovação do Congresso o projeto de lei, por exemplo. E aí é muito importante que a Lei Complementar 95 de 98 ela traz aí a obrigação de ter a base legal daquela competência. Então, eu chamo a atenção aqui de vocês que isso aqui a gente colocou na nossa obra, né, Manual de Legística, Teoria e Prática. Quem não conhece, né, está lá na editora Juspod, foi lançado recentemente. É o seguinte, a maioria dos projetos de lei, quando são elaborados, né, as pessoas que elaboram esses projetos, as autoridades, né, esquecem de colocar a base legal. Por exemplo, um decreto, né, a base legal do decreto presidencial está lá no artigo 84 da Constituição, se não me falha a memória, o inciso 4º, né, que é o decreto. Então, a gente tem que incluir no preâmbulo a base legal. Isso aí, essa regra, pessoal, está onde? Está na Lei Complementar 95.
ela exige, né, que a gente atenda essa regra de técnica legislativa. Depois disso, a gente vai partir para o texto em si, para as disposições normativas. E aí, dentro das disposições normativas, a gente tem lá a parte preliminar, né, a parte dispositiva e por fim, a parte final. Geralmente está ali, as disposições finais são geralmente revogação de outras normas, a entrada em vigor da norma, se a gente vai entrar em vigor na data da publicação, ou se vai ter vacatio legis, enfim. É essa a estrutura básica de um projeto de lei, são as regras de técnica legislativa, de regularidade formal, que um projeto deve ser observado, né? E aí, dentro desse ato normativo, também tem que ser observado a formatação. Primeiro ponto, artigos, né? A gente tem os artigos para poder definir, e aí a recomendação, a lei, né, complementar 95, que dita as normas da técnica legislativa, fala que cada artigo deve tratar de um único assunto. Então, vamos ter esse cuidado aí na hora de elaborar, pessoal, de tentar ao máximo buscar que cada artigo trate de somente um assunto dentro daquele assunto global que você está regulamentando, entendeu? Então, assim, por exemplo, o artigo que fala de casamento não fale de separação, deixa um outro artigo para falar de separação, que cada um no seu assunto, né? Temos a regra aí de qual a formatação do artigo, né? Que deve ser usado do primeiro ao nono como numeração ordinal e a partir do 10, artigo 10, não é artigo 10º, pessoal. A partir do 10 utiliza-se a numeração cardinal. Artigo 10, artigo 11, artigo 12 e assim sucessivamente, né? Além disso, a gente também vai ter as subdivisões dos artigos. A gente tem parágrafos, a gente tem, depois dos parágrafos, a gente tem também incisos, né? Os artigos se subdividem em parágrafos, os parágrafos em incisos, com a exceção de que se você vai trazer um artigo com hipóteses, geralmente só vai trazer hipóteses, você pode fazer essa divisão em incisos em vez de parágrafos, né? Então a gente tem essa possibilidade. E aí, importante também que dos incisos a gente tem a próxima subdivisão, que é itens, né? Está lá na Lei Complementar 95 de 98. E aí, se acontecer de eu conseguir dividir até o item, mas eu preciso dividir mais o texto, e aí eu não tenho previsão, o que, que eu faço? Onde é que a gente vai? Onde a gente vai resolver esse problema? E aí eu vou trazer aqui uma novidade para vocês, que em 2024 foi aprovado o decreto 12.000, esqueci aqui o número, vou olhar aqui para vocês, decreto que regulamenta a lei complementar 12.002, tá, pessoal? Desculpa, fugiu aqui na hora. 12.002 de 2024, ele regulamenta a lei complementar 95, e aí ele traz a hipótese ele traz aí para a gente a hipótese de você fazer a divisão do item em subitem. Então é uma inovação que acaba ajudando a resolver os problemas, né, de legística, de técnica legislativa para a gente, né? Então, assim, essas são as linhas gerais. Então, a principal diferença, né? Quem entendeu aí, legística é a ciência que estuda a arte de fazer atos normativos, leis, projetos de decreto, e, por seu turno, integra a legística, bem como a análise da competência para a edição daquele ato e a regularidade material, a regularidade formal. E o que é a regularidade formal? É a famosa técnica legislativa. E nós estamos aqui, explicamos alguns pontos aí para vocês, né, que tem que ser observada, que tem que ser seguida no momento de elaborar atos normativos, né? Então, essa é a diferença dos dois institutos. Então, a técnica legislativa estar dentro integra a legística, né? E aí, na hora de elaborar
o ato normativo, vocês têm que prestar muita atenção, ter muito cuidado para poder estar fazendo aí observando aí a técnica legislativa, a regularidade formal daquele ato, tá bom? Então aqui a gente finaliza, agradecemos a todos aí a atenção. Se tiver algum tema interessante que queiram sugerir para a gente poder falar, coloque aqui nos comentários que a gente vai fazer mais novos vídeos. Já tem 2 novos vídeos aqui no radar para a gente poder estar explorando, e um deles a gente vai inovar aí bastante. Vamos tratar um pouquinho aí de elaboração de atos normativos a partir da inteligência artificial, né? Ensinar um pouco vocês como fazer prompt, né? Como elaborar esse prompt aí para ele sair aí redondinho, bem feito, para que a inteligência artificial possa nos ajudar vocês a fazer um ato normativo, né, bem feito, e vai atingir o seu objetivo, vai representar a vontade do legislador, né, ou da autoridade que está emanando aquele ato, tá bom? Então, um forte abraço, está aqui o amigo de vocês, Diogo, e até a próxima.